Olá, boa tarde, amigos telespectadores da TV Cultura Litoral. Começa agora uma nova edição do Opinião Litoral. E nesta quarta-feira, dia 13 de novembro, nós estamos recebendo, com muito prazer aqui nos estúdios da TV Cultura Litoral, dois médicos. A cirurgiã Silvia Picado. Boa tarde, doutora. Prazer em recebê-la. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Muito bem. E também o doutor Benjamin Rodrigues Lopes, ginecologista, que está no programa de hoje. Muito obrigado pela presença, doutor. Boa tarde. Eu que agradeço. É sempre um prazer neste jornal que é muito bom. E agora, sobre a sua batuta. Muito obrigado, doutor Benjamin. Vamos conversar. Evidentemente, o tema, a pauta de hoje é sobre saúde, tema absolutamente fundamental. E aquilo que pesquisas informam, pesquisas qualitativas, que é a grande preocupação da população brasileira de modo geral. Aliás, nas últimas eleições ficou evidente, quando pesquisas mostravam exatamente que essa era a maior, e tem que ser mesmo, preocupação da população, que é o grande patrimônio que todos nós temos, que é a questão da saúde. Muito bem, e eu queria, inicialmente, chamar um VT, porque nós estamos em novembro, e novembro é considerado um novembro azul, ou seja, de conscientização, de reflexão em torno de um tema gravíssimo, que é o câncer de próstata. E também temos o Novembro Vermelho, que trata de um outro tema muito sério, que é o câncer de boca. Mas nós vamos ver agora um VT com um especialista, um professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Davidson, por favor, solta o VT. Essa é um tipo de vacina que a gente chama de uma vacina terapêutica. Qual é o objetivo desse tipo de vacina? Na verdade, esse tipo de vacina ele tem como objetivo não prevenir a doença, mas nesse caso prevenir a recorrência da doença. Né? A gente sabe que câncer, a gente usa várias modalidades para tratar câncer. Né? Uma delas, ou normalmente a primeira delas, né, é a cirurgia. Quando a gente faz o processo cirúrgico, a gente tenta remover inicialmente todo o tumor, né, ou o máximo de tumor que a gente consegue remover, mas, infelizmente, o tumor acaba retornando, fazendo o que a gente chama de uma recorrência da doença. O que essa terapia faz é, na verdade, prevenir que haja a recorrência da doença. Então, isso ele atua de forma, como a gente fala, de forma adjuvante, quer dizer, em conjunto, né, com a cirurgia. Então, o que nós fazemos é, durante o processo cirúrgico, o cirurgião vai lá e remove um fragmento do tumor. Esse fragmento do tumor é levado para o laboratório. No laboratório, essas células são expandidas, então elas aumentam de número. E aí a gente faz um processo que é um processo para que torne essas células agora visíveis ao sistema imunológico. Isso é algo, primeiro, inédito globalmente, né? A gente sabe que o sistema imunológico é tremendamente poderoso, né? A gente vê isso, por exemplo, em rejeição de órgãos, em algumas doenças autoimunes. A dificuldade qual é? É fazer com que esse sistema imunológico e essa força toda seja direcionado para o tumor, para o câncer. Eu acredito que essa terapia ela pode realmente revolucionar o tratamento de câncer. Ele pode se transformar num novo padrão de tratamento. Muito bem, esta é a entrevista do professor Fernando Tomé Kreutz, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, falando sobre a vacina contra o câncer de próstata, como ele explicou, para evitar que o tumor volte. Gostaria de ouvi-lo, doutor Benjamin, a respeito dessa iniciativa, dessa novidade, essa vacina contra o câncer de próstata, e esse tema, que é um tema tão difícil, sobretudo porque há muito, lamentavelmente, há muito preconceito com relação ao câncer de próstata. Doutor Benjamin, por favor. Chico, eu ia começar brincando. Boa tarde a todos que venham ao vivo ou à noite ou pela internet. Que aqui nós somos dois quase médicos, obstetras. Os cirurgiões não acham que a gente é médico. Nós somos melhores ainda, né? Nós tratamos com a vida no momento mais importante. Ela com a doença e eu com a felicidade. Primeiro, assim, é muito engraçado ouvir o Fernando, um grande médico, gaúcho. Mans dele entrega em qualquer parte. Revelador. E é a gente fala que ele é hoje um luminar da ciência nacional. Porque ele pegou um mesmo problema e mudou o jeito do enfoque. A gente que trabalha com câncer, eu menos, a doutora muito mais, a gente opera o câncer, a gente queima o câncer, a gente dá remédio para destruir o câncer.
E com alguns cânceres com grande sucesso. Na minha especialidade, o câncer do colo do útero está quase sendo erradicado, porque nós inventamos uma vacina que nas próximas gerações, se os pais e as mães vacinarem seus filhos e filhas, nós acabaremos com o câncer do colo do útero. Que hoje é um dos mais mortais, né? Para as mulheres, sim. Né? Ele só dá em mulheres, é a principal causa de mortalidade feminina em países subdesenvolvidos. Em países desenvolvidos, a mama mata mais. Mas hoje ele está no limiar de acabar, como já acabamos com a polio, como já acabamos com a sarampo. Novamente o Brasil está livre do sarampo. Mas, pegando o Fernando, o câncer sempre foi um grande inimigo. O que ele faz é algo extremamente inteligente. Primeiro, uma correção. A gente chama de vacina, mas não é uma vacina. Vacina é algo que você dá para evitar a doença. Do colo do útero, você vacina contra o HPV e você não terá o câncer. Essa terapia, que o nome correto é uma terapia imunológica, você descobre que a pessoa tem um câncer de próstata, opera este câncer, tira a maior parte do que você consegue. Podem sobrar algumas células. Normalmente, a recidiva do câncer de próstata, se operado precocemente, é muito boa. A pessoa não tem, mas alguns têm a recidiva. O que esse médico genial faz é injetar anticorpos contra as células do câncer. E o nosso corpo, agora sim, reconhece esse câncer e destrói as células remanescentes, fazendo com que a pessoa fique curada. É uma terapia que está sendo testada nos Estados Unidos e no Brasil, extremamente promissora. E a técnica é tão boa que, se realmente funcionar, não será apenas para o câncer de próstata. Outros cânceres também poderão ser tratados da mesma maneira. Que maravilha! Porque o câncer de próstata mata cerca de 40 homens por dia, doutora Silvia. E muito disso se deve também ao fato de um preconceito que existe em relação à prevenção. Ou seja, o que é, sem dúvida nenhuma, lamentável. Os homens evitam por conta do exame de toque retal, enfim. Mas é fundamental, né, superar esse preconceito, não? Sabemos em estudos, né, que as mulheres elas são muito mais disciplinadas em frequentar o seu ginecologista quando comparado aos homens, né? E em frequentar essa parte de prevenção urologista. É verdade. E com um exame tão simples, né, que é o toque associado a um exame de sangue, a gente consegue dar um diagnóstico precoce. E como todo tumor, né, eu que trato muito câncer, o diagnóstico precoce, ele aumenta muito a sobrevida e a chance de cura. E pegando assim ainda da vacina, né, a vacina do HPV ela é tão boa para o Dr. Benjamin quanto para mim, porque também ele vai erradicar um dos tipos de câncer de orofaringe, que é um dos mais frequentes, principalmente nos países desenvolvidos, é a mesma vacina, né? E também associado ao câncer de boca. Então, essa vacina do HPV, que antes também tinha preconceito, né? De você dar, vai dar uma vacina para doença sexualmente transmissível numa criança, e a gente sabe que a gente vai conseguir erradicar alguns tipos de tumor assim. Não, sem dúvida, é muito importante. Aliás, a propósito, doutores, essa questão da vacina contra o HPV também, mais uma vez, o preconceito está presente, porque as crianças, os pré-adolescentes, têm que tomar essa vacina, tanto as meninas e os meninos também. Só que muitos pais, por ignorância, por preconceito, enfim, entendem que essa vacina nas filhas estimularia uma iniciação sexual precoce. Veja, e por essa razão não levam os filhos para serem vacinados, doutor Benjamin. Veja que absurdo, né? Eu tenho uma história maravilhosa, eu acho, não sei se a senhora vai concordar, dessa vacina comigo. Sim. É assim, eu fui secretário de saúde no Guarujá há mais ou menos 20 e poucos anos atrás. Naquele momento, houve uma epidemia de meningite, um surto de meningite. E aí a gente tinha a vacinação da meningite B, é algo que mexe muito com a população, porque é uma doença assustadora. Claro. No meio dessa confusão, as mães foram procurar o secretário de saúde, para vacinar contra o HPV. A vacina tinha acabado de ser lançada e era caríssima. Era em torno, em valores equivalentes hoje, R$3.000. Eram 3 doses, R$1.000 cada dose. O município não tinha condições de comprar para todo mundo. Fizemos uma reivindicação, fomos a Brasília, foi atendido e a vacina do HPV entrou no calendário oficial, de graça. Pasmem, ninguém tomou. Não me diga. Exatamente pelo que você colocou.
O foco-alvo eram meninas antes da iniciação sexual, entre 9 e 12 anos. Sim. E os pais, as mães, os avós, os responsáveis, tinham muito medo de levar essas meninas. Hoje, depois de muitas campanhas, nós conseguimos, e aí foi a genialidade também. Os meninos também são vacinados. Sim. Porque, assim, apesar do câncer ser do colo, do útero, pode ter câncer no pênis, e o homem se torna o vetor. É o homem que tem relação com essas meninas e transmite. Claro. Homens também têm relação com homens. E eles também podem ter o câncer retal. Homens fazem sexo oral e vão ter o câncer de laringe por causa do HPV. Por que eu falo que essa história é muito interessante comigo? Porque a vida passou, eu envelheci e tive outro filho, no caso a minha mulher, hoje com 9 anos. Aos 8 anos, eu levei meu filho para tomar a vacina do HPV. E eu gravei o vídeo, Chico. Ele tomou a vacina e falou, pai, não dói nada. Falei, pronto, garoto propaganda. Qual é a idade, aproveitando só esse gancho, qual é a idade mais indicada, digamos, para que as... É antes do início da vida sexual. Mas a gente sabe hoje também em estudos que você tem valor sim, você dá mesmo depois. Então, mesmo que a pessoa não tomou 20 e poucos anos, ela tem indicação sim de tomar a vacina. HPV. Ela 11, tem... 12 anos seria mais ou menos? No calendário acho que é mais cedo, No calendário está de 8 a 14 anos. De 8 a 14, tá. Que é para tentar justamente... Porque assim, o HPV ele tem vários grupinhos. Mal explicando assim, o HPV é como se fosse um médico. Existe médico ginecologista, cabeça e pescoço, pediatra. O HPV tem vários tipos. Essa vacina pega os principais tipos que causam o câncer. Nada impede que a mulher encontre outros vírus na frente, pode dar verruga, mas não vai ter tanta chance do câncer. E, por sorte, ela pode ter vida sexual e não encontrou esse vírus. Então, a gente quer pegar antes do início da vida sexual, mas se ela apareceu com as verrugas, a gente faz um reforço. E um outro mito é que esse vírus ele fica latente. Então, a pessoa pode se infectar e depois de anos apresentar lesão. Então, comigo é muito frequente eu dar diagnóstico no consultório, falar de HPV positivo, e aí rolar aquele desconforto entre os casais, e eu falo, não, isso pode ter sido há muito tempo que teve esse contato. Você salva o casamento, você pode demorar. Doutora Silvia, também já peço a licença de ambos, vamos para um rápido intervalo, voltaremos em seguida com a opinião eleitoral. Muito bem, de volta com a Opinião Litoral desta quarta-feira, 13 de novembro, e hoje recebendo com muito prazer 2 médicos, a cirurgiã Silvia Picado e também o ginecologista Benjamin Rodrigues Lopes. Estamos falando a respeito de vacinação e do preconceito que existe, lamentavelmente, infelizmente, ainda com relação a vacinas. Sobretudo vacina de HPV, e, é claro, também o preconceito masculino em relação ao exame de toque retal necessário para a detecção de tumores na próstata. Doutora Silvia, começando com a senhora, como superar esse preconceito? Eu acho que por meio de campanhas, né, principalmente no poder público, então campanhas fortes de vacinação, a gente sabe que elas engajam mais a população para levar seus filhos, para que tenham a carteirinha vacinal completa, né? Também o pediatra cobre dos pais essa carteira de vacinação, né? O quão importante é isso para o futuro, né? Claro. Doutor Benjamin, além de campanha, a chamada busca ativa, ou seja, que a prefeitura normalmente às vezes realiza, e buscar aquele adolescente, aquele pré-adolescente na família, dentro do programa de saúde da família, não funcionaria também, doutor? Então, eu estava aqui pensando, Chico, a doutora Silvia, minha colega, formou na Medicina Santos, né? Sim. Somos Arambacan juntos. Eu sou 24, 20 anos de diferença. E eu fiquei pensando assim, como a idade, no meu caso, muita idade, faz toda a diferença, Silvia. Quando eu comecei a ser ginecologista, Chico e ouvintes, assim, eu tinha muitas dificuldades de convencer uma mulher acima dos 40, 50 anos de fazer o exame Papai Nicolau. Era um tabu muito grande. Ainda mais com o médico homem. Ainda mais quando eu tinha cara de criança. Eu usei até barba, fiquei com cara de mais bravo, para tentar quebrar isso. Por que eu estou contando essa história? Na história da medicina, ouvintes, tem 2 coisas que mudaram a história da nossa espécie. A primeira chama-se rede de esgoto. Foi isso que fez com que a gente diminuísse mortalidade infantil
e a gente aumentasse a expectativa de vida da raça humana em mais de 20 anos. A segunda coisa foi vacina. A gente erradicou poliomielite. A gente precisa lembrar que nós tivemos um presidente dos Estados Unidos que era paraplégico de pólio, o Roosevelt. A gente erradicou catapora, sarampo, febre amarela controlou bastante. Pois bem, no último governo, nós tivemos um malefício muito grande. Nós quebramos a confiança do povo brasileiro na vacina. Isto foi de uma crueldade terrível. Em seguida, e aí eu pego o gancho do Chico, houve um segundo problema que este governo ainda não resolveu. Nós criticamos muito o antigo governo, mas não resolveu. O terceiro ponto que muda a história da saúde pública no mundo é informação. Claro. Enquanto a gente não tiver médicos, jornalistas, youtubers, influenciadores digitais falando de saúde, a gente não quebra o preconceito. Eu brinquei, eu trouxe aqui, é um objeto chamado uma chuquinha descartável, que a gente usa para fazer lavagem do ânus antes da relação sexual. É extremamente preconceituado, as pessoas têm medo. Há 20 anos atrás, as pessoas tinham medo de comprar uma camisinha na farmácia, dava vergonha. Informação, informação, informação na veia. Muito bem, tivemos esse problema realmente do negacionismo, porque o Brasil sempre foi, doutores, uma referência mundial em termos de imunização. Nós fomos referência para diversos países, porque nós conseguíamos mobilizar e vacinar milhões de pessoas num fim de semana. As famosas campanhas de finais de semana, domingo. Zé Gotinha. Zé Gotinha, enfim, que é emblemático. Ou seja, conseguimos fazer isso e, de repente, isso se perdeu. A gente tem um Programa Nacional de Vacinação muito completo, né? Um dos mais Pois completos é. do mundo. Mas por isso que é justamente o que a gente está conversando. Acho que a informação, então, quanto mais gente falar disso, o quanto isso é importante, o quanto isso pode evitar coisas muito graves, com isso a gente consegue conscientizar que os pais levem as crianças para tomar vacina, que eles tenham o calendário vacinal completo, e que o adulto também tome as vacinas, né, conforme a faixa etária. Tem tantas doenças hoje, né, que às vezes não matam, mas não sequela, né? Hoje uma vacina super em alta do herpes zoster, e ele pode dar sequelas graves, principalmente oftalmológicas, e muita gente acaba não sabendo da existência dela, né, não sabendo que pode tomar. Pois é, eu lembro de momentos, doutor, era uma verdadeira festa. Era uma festa cívica, digamos A gente assim. tinha duas, da vacina e da eleição. Da eleição. Ou seja, todo mundo naquela fila, nos postos de saúde, as crianças brincando. Eu sou da época do Zé Gotinha. Isso se perdeu. Quer dizer, sinceramente, eu não consigo aceitar uma coisa dessas e acho que o governo federal e também os estaduais falham no sentido de não fazer campanhas institucionais maciçamente para retomar exatamente essa situação. Porque nós tivemos um governo inteiro negando a eficiência, a eficácia da vacina, não precisa vacina, não sei o que, aquela bobagem toda que se ouviu longamente. É a hora de voltar com campanhas maciças. Me parece que está faltando isso, não, doutor? Semana passada nós tivemos uma notícia triste que nós destruímos vacinas porque perderam a validade, Pois é. porque as pessoas não foram. Nós aqui em Santos, acho que é a cidade onde está o programa, Claro. nós temos uma rede de UBS fantástica. Até uns 6 meses atrás eu participava da rede e a gente tinha uma dificuldade de pegar as pessoas para tomar a vacina. Numa cidade em que eu fui secretário, quando eu cheguei lá, eles me falaram, olha, nós vacinamos as pessoas das 8 às 9 da manhã, 3 vezes por semana. Eu falei, não, é todo dia, é toda hora, abriu o posto, fechou o posto, Claro. vacina, vacina, vacina. E falar, gente, eu sempre brinquei com as vacinas do HPV quando eu faço grupo com mulheres, se você é mãe, leve seus filhos. Se você é avó, leva 2 vezes, conversa, se a tua filha não tomou, aproveita a oportunidade. Não cresce rabo, a gente não vira sapo, Vira jacaré. muito pelo contrário. Aí, novamente, Silva, me desculpe, eu sou mais velho. Eu peguei a vacina da gripe, sem vacina da gripe e com vacina da gripe. Eu parei de ter gripe durante muitos anos. Faz a diferença. Então, se você está em casa e tem condições, vá, é de graça, é bom e faz com que você viva mais e melhor. Mas para isso é preciso informação. Com certeza. É preciso campanha. Eu gostaria de ver na televisão campanhas maciças do governo, do Ministério da Saúde, com relação à importância da vacina.
contra o preconceito. Sempre. Isso é a única maneira de levar informação de forma maciça para a população. Eu acho assim, os dois aliados, né? O médico também tem responsabilidade de indicar, de orientar o paciente, né? Dependendo da faixa etária, o que ele precisa tomar. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais a pessoa vê, né, mais aquilo chama atenção e vai fazer com que efetivamente vá tomar vacina. Eu discuto muito com o ex-ministro de Saúde, Padilha, hoje ministro de Relações Internacionais. Nós temos que fazer com a vacina hoje o que fizemos com a AIDS lá atrás. Todos nós lembramos das campanhas com músicas, véspera do carnaval, distribuição maciça, tanto que esse hábito pegou na população. Sim. Nós também tivemos uma outra experiência com o tabaco. Nós fizemos campanhas maciças, proibimos o tabaco em vários lugares e hoje não é que é proibido, é deselegante. Se você tirar o cigarro no lugar público, você não tira, todo mundo te constrange. Acho que a gente tem que sentar e conversar novamente. É a escola, eu peguei o tempo da vacina meningite com o revólverzinho, que era uma ofensa, né? Mas hoje as vacinas são muito rápidas e a gente tem que transformar, e o que o Chico chama a atenção, é uma festa, é lúdico. Tem que ser um dia de felicidade da comunidade. Eu sou de um tempo, doutores, que tomava-se vacina na escola. Né? Não sei se isso é adequado hoje em dia ou não, mas o fato é que a escola, e aquilo todo mundo ia, quer dizer, o próprio grupo presente, um estimula o outro e não havia problema nenhum. Por que não retomar, por exemplo, nem sei se é possível, mas essa prática da vacina na escola? Então, essa foi a discussão do último momento, assim, os negacionistas quiseram impedir isso. Pois é. E eles tiveram uma séria discussão. Eu acho que a gente tem a escola é um momento tão importante. Nós já tivemos tratamento odontológico em escolas, acompanhamento do crescimento e acompanhamento da vacina. O ato de matricular estava associado com a carteirinha de vacinação. Então, você não pode obrigar a criança a tomar se o pai não quer. Mas você pode dizer, olha, a sua matrícula é condicionada a isso, como precisa ter o registro geral, como precisa ter a certidão de nascimento. Acho que a escola é um momento não só de vacinar, mas de informar. Porque a criança, os meus filhos de 9 anos, sabe aonde que joga o lixo limpo, qual é a cor do coletor, eu não tenho a menor ideia, mas eles sabem disso. Acho que a gente tem. A tua ideia é fantástica. Eu acho que muita gente que defende essa tese, mas outros resistem por conta, insisto, do preconceito, doutora Silvia. Isso muito, né, do direito de cada um. Pois é. E ao mesmo tempo, quando você exerce de falar, não quero tomar vacina, você está fazendo a chance com que essa doença volte. Né? A gente teve doenças erradicadas, né? Teve um surto de sarampo, né? Não faz muito tempo. É verdade. E por conta disso, né? Então E tem que pensar no coletivo, só não apenas no indivíduo. Nós, como médicos, né, todos os hospitais que você vai entrar para o corpo clínico, eles exigem carteira vacinal. Claro. Se você vai viajar para alguns países, você tem que levar vacina. Ou não para trabalhar num hospital, Exato. por exemplo, a gente vive um momento muito engraçado da sociedade, né? A gente tem uma briga muito entre liberalismo e conservadorismo, entre pode tudo e não pode nada. Essa semana está passando uma lei, eu não vou nem entrar no mérito se é certo ou errado, vão decidir que é proibido celular na escola, ponto. Já aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. E o direito da pessoa individual de ter ou não o celular? Não entrou em jogo. Então tá certo. Tá certo. Então a vacina aqui é muito mais, e quando você fala da massa, a gente usa uma expressão de vacinação em rebanho. Quando você pega uma pessoa e 2 não estão vacinadas, o vírus se esconde nessas 2 e ele continua circulando. Quando eu jogo a vacina no maior número de pessoas, não tem espaço para esse vírus. É mais fácil proteger quem não tomou a vacina. No passado, nós chegamos a ter, doutor Benjamin, doutora Silvia, 95% de cobertura vacinal. Sim. Hoje, estamos longe disso. As prefeituras não conseguem, muitas vezes, chegar a 50%. Quer dizer, eu vou ter um orgulho, quando eu fui secretário em Cubatão, nós vacinamos, que é uma improbabilidade matemática, 110%. Quer dizer que nós pegamos a população inteira da cidade e pessoas vieram tomar vacina com a gente. Olha, dentro da perspectiva metropolitana, da saúde metropolitana, afinal temos uma região metropolitana de direito. Não sei se temos ainda de fato. Ali é uma certa fogueira de vaidade, vamos ver se com os novos prefeitos conseguimos superar também essa dificuldade para que a região exerça de fato essa característica metropolitana, até porque problemas comuns exigem soluções comuns. Então, saúde é um problema comum a todos os municípios brasileiros. Muito bem, senhores. Agora nós vamos fazer mais um rápido intervalo, nós voltaremos em seguida e no próximo bloco vamos falar sobre o câncer de boca, também Novembro Vermelho. Voltamos já.
Muito bem, estamos de volta com o Opinião Litoral desta quarta-feira, 13 de novembro, e hoje recebendo com muito prazer a médica Silvia Picado e o médico também Benjamin Rodrigues Lopes. Estamos conversando sobre temas gravíssimos na área da saúde, como câncer de próstata, entre outras questões, vacinação, essa situação terrível que vivemos de negacionistas que continuam insistindo nisso, negando a importância e eficácia da vacina, que precisa ser retomada com urgência em campanhas do governo, campanhas institucionais e também com informação, como os nossos convidados de hoje estão trazendo para a população. Mas agora nós temos um outro VT que trata de um outro tema gravíssimo, que é a questão do câncer de boca. Vamos ver o VT, por favor. O público masculino detém 73,6% do número de casos de câncer bucal no país. Só neste ano, segundo o INCA, Instituto Nacional do Câncer, mais de 10 mil diagnósticos da doença foram registrados entre os homens brasileiros e a explicação está nos hábitos. O câncer de boca está associado ao tabagismo e ao consumo excessivo de álcool. A falta de higiene bucal e a infecção pelo vírus HPV também estão entre as causas desse tumor, que pode abranger qualquer área da cavidade oral. Geralmente, a doença provoca feridas na boca ou aftas que não cicatrizam, caroços e manchas vermelhas na gengiva, língua, lábios e garganta. O problema se agrava porque muita gente acaba demorando a buscar o tratamento, seja por falta de diagnóstico correto ou mesmo por questões de acesso. E com isso, as chances de cura diminuem significativamente. Em estágios avançados, essa possibilidade é de 45%, quando poderia ser de 85% numa identificação precoce. Muito bem, está aí. Acho que esse dado, aqui aparece diagnóstico precoce, 85%, né? Diagnóstico tardio, 45%. Doutora Silvia. O câncer de boca, a gente sabe que ele é o quinto mais frequente entre os homens. Ele acomete os homens com mais de 50 anos e relacionado extremamente aos maus hábitos, né? Então, o tabagismo, associado ao etilismo, principalmente de destilados, eles fazem um efeito sinérgico e aumentam muito esse risco. Temos também essa má higiene oral, o HPV, mas o mais frequente é o tabagismo e o etilismo. A vacina, por exemplo, contra o HPV também protegeria. Protege o tipo relacionado ao HPV. Veja a importância da vacina, sobretudo do HPV. E é importante, né? Então, assim, qualquer lesão que você tenha na boca, que não cicatrize mais de 15 dias, tá? Notou um lugar escovando o dente que tá doendo, né? Uma afta que não cure, precisa sim procurar o especialista. Pode ser o dentista em primeiro momento, ou até mesmo já o cirurgião de cabeça e pescoço. Mas uma lesão persistente, ela precisa ser avaliada. No ano passado, a gente tem o nosso Julho Verde, né, que é o mês da conscientização do câncer de cabeça e pescoço. E eu sou médica estatutária aqui da prefeitura, e eu fiz uma campanha que eu fui, na maioria das policlínicas, dar uma aula simples para todo mundo, para enfermeiro, para dentista, médico, para o porteiro, para recepcionista, justamente falando desses sintomas iniciais e de como isso melhora com o diagnóstico precoce e aumenta muito a chance de cura, né? Claro. E principalmente para a boca, que o tratamento principal é cirurgia, quanto menor a sequela, né? De você tirar um pedacinho da língua, você tirar metade da língua, né? E quanto maior, é um tumor que ele dá muita metástase para o pescoço. Então, quanto o diagnóstico mais tarde, maior a cirurgia, né? E esse paciente acaba tendo dificuldade de estar reinserido no mercado de trabalho, né? Na sociedade. E com essa campanha, foi muito legal que eu acabei passando meu WhatsApp para o pessoal. Falei, qualquer lesão suspeita, custa nada, tira uma foto, me manda. Eu vejo, encaminha. E vocês não imaginam o quanto diagnóstico precoce que a gente deu aqui na região. Tá vendo? É como diz o doutor Benjamin, como disse a senhora, informação, né, doutor? Informação é tudo. Vírgula, organização. Isso que a Silvia fez, da maneira dela enquanto médica da prefeitura, e olha que engraçado, eu também sou estatutário, e a gente às vezes escuta falarem tão mal do funcionário público, que não tem vontade, muito pelo contrário, a gente às vezes tem vontade, mas falta organização. Então, a gente já defende há muito tempo a criação do Dia da Mulher, no meu caso, o ginecologista, pode estender para o homem. Vou dar um exemplo fácil. A mulher tem que fazer basicamente todo ano um preventivo, uma mamografia e um ultrassom. Por que a gente não consegue organizar a rede para que no dia do aniversário dela, os 3 exames estejam agendados, em que ela vá e ganhe o seu dia? É o presente que a cidade te retribui. Isso pode ser colocado nas outras especialidades.
A saúde do homem, ganhar um exame de próstata de aniversário, talvez não seja um bom presente, mas a gente pode criar coisas que facilitam isso. Hoje, e o que a Silvia fez, da vontade dela, enquanto funcionária, é a telemedicina. Eu tenho uma especialidade que é extremamente rara, é difícil ter uma cirurgiã de cabeça e pescoço na rede básica. Então, por que eu não otimizo a vida dela? Eu tenho uma rede inteira que tria, que treina. Hoje a gente tem a capacidade de gerar imagens de alta qualidade, a gente não precisa deslocá-la, e está aí um programa implantado que resolveria, não 100%, mas diminuiria principalmente o tempo de demora da execução. E aí vem a segunda coisa que acho que eu e a Silvia sofremos também. Tá bom, descobrimos que temos o câncer. Aonde operar? Aonde fazer a radioterapia? Aonde fazer a quimioterapia? E eu pego esse gancho do teu anterior e digo o seguinte, enquanto a gente não sentar a metrópole, e hoje a gente tem um prefeito de Santos, que eu reconheço que é um prefeito do bem, um cara gente boa, que tem capacidade de trabalho, talvez seja o momento dele liderar as cidades em volta. Olha, vamos regionalizar de verdade a medicina? Claro. Vamos criar um hospital do câncer regional, em que a pessoa, e quem teve câncer sabe que a pior angústia é não saber quando você vai ser operado, vai ter vaga depois para a rádio, como é que está aqui, onde que eu vou fazer? Vamos cuidar da saúde dessas pessoas também, organizando a rede da região. Ficam aí dicas importantes, hein, para o prefeito Rogério Santos, para a Secretaria de Saúde de Santos e todos os demais secretários, principalmente os novos secretários que vão assumir agora a partir do dia 1º de janeiro. Dicas importantes aqui dos nossos convidados. Doutora Silvia, por favor. Assim, você falou justamente no minha briga principal. Né? O que eu argumento muito na prefeitura é isso. Você tem um especialista, cirurgião de cabeça e pescoço, e eu não tenho onde operar. Então, eu estou com um projeto também no hospital, no complexo da Zona Noroeste, para implementar a cirurgia de cabeça e pescoço. Ele está em andamento, eu já comecei, eu fiz a parte escrita, mas a gente sabe que esses processos são morosos, né? E o câncer não espera. Então, justamente o que o Dr. Benjamin falou. Eu recebo o paciente, eu dou o diagnóstico e eu fico aflita para saber como é que ele vai conseguir tratar. A senhora, por exemplo, opera nos hospitais particulares? Sim. Normalmente. Sim, normalmente. Por exemplo, Santa Casa de Santos tem a parceria, Ela o convênio já com o teve. Sistema Único de Saúde. Já teve. Tinha um convênio forte. Até ano passado foram feitas 126 cirurgias de cabeça e pescoço na Santa Casa. Eu fiz das 126, 94. Meu Deus. Só trabalhou, hein? Trabalhando. Mas esse convênio parece que ele não estava bem feito, bem resolvido, e foi cortado. Então, agora esses pacientes todos eles vão para a rede EB, eles vão para uma outra fila, e é isso que mais me aflige, né? Tanto que, não sendo a partidária, mas quem ouviu a minha causa foi a agora vice-prefeita André Cleis, que sempre me apoiou e com isso se tornou uma grande amiga, porque eu comecei a ficar desesperada, eu não tenho o que fazer com o paciente, e assim, é um absurdo uma cidade rica como Santos, né, com o número de habitantes que a gente tem, o paciente não ter uma resolução no hospital, e a gente não tem um hospital da prefeitura, que você possa mandar esse paciente, você não tem gerência, né, então o estivador, ele tem uma OS, então você não pode pedir para encaixar alguma coisa. O estivador hoje é uma maternidade, né? Basicamente. Ele até faz cirurgia geral, vascular, mas ele tem um contrato. Você não pode furar esse contrato. Você não pode falar, eu vou usar uma sala para operar na minha carga horária, né? E eu faço isso lá no complexo. Então, eu passei uma carga horária para o complexo. A senhora trabalha no hospital da Zona Noroeste. Tá. E aí eu passei uma carga horária para o complexo, onde eu consigo fazer cirurgias menores. Porque ainda não está contratualizado. Mas eu acho que não tem porquê investir pelo menos lá em crescer um hospital mais forte, né? Chico, quando você fala hospital dos estivadores, assim, ele é um prédio de 10 andares. Ele tem um contrato com o hospital alemão que gera ele, que basicamente é uma grande maternidade. Sim. Faz alguma coisa de cirurgia, mas muito pouco. E tem um espaço para crescer que ele poderia ser hoje um hospital metropolizado. Nós temos paralelo a isso o Hospital Guilherme Alva, que foi construído com sangue da nossa faculdade e que hoje a nossa faculdade saiu de lá e que ele é extremamente bem localizado, mas é completamente subutilizado e que também poderia ser um hospital. E aí, Silvia, eu vou até ameaçar perder os meus empregos. Nós temos aqui nas duas principais regiões, das cidades da região, as secretarias de saúde não são geridas por profissionais da saúde. Não estou nem dizendo médicos. Santos, São Vicente são advogados. São pessoas maravilhosas, mas eles não têm o dom de sentir o que a Silvia sentiu na ponta. Você não imagina, telespectador, você chegar para a paciente e falar, você tem um câncer, você tem que ser operada, mas eu não sei aonde te operar.
Eu não Meu sei Deus. como te encaminhar. Só o profissional que atende na ponta entende isso. Então fica não vou nem dizer um pedido, mas uma sugestão para os secretários, para o prefeito. Olha, vamos olhar a saúde com o olhar de quem realmente entende da saúde. E nesse sentido, eu acho que o aspecto, a visão metropolitana se impõe. Como o senhor disse, um hospital regional do câncer caberia na nossa região, por que não? Alguns anos atrás, o ex-ministro Arthur Chioro queria construir um hospital regional em São Vicente, Eu lembro ali disso. perto de onde era a Eu antiga rodoviária. A ideia não foi adiante. São Vicente constrói, com muito sofrimento, um hospital municipal, Sim. uma maternidade. Santos tem o Hospital dos Estivadores, o Domingos Pinto, antigo Che Guevara, o Silvério Fontes. Guarujá tem o Hospital de Santo Amaro. Cubatão tem o Hospital Modelo. Hospitais que fazem basicamente a mesma coisa, o básico. Mas o grande, o complexo, a gente depende da maldita, eu vou dizer maldita, entre aspas, sublinhada, Rede Cross. Quem nunca foi incomodado por alguém? Nossa, meu parente está na Rede Cross, eu não sei quando vai, que posição ele está, a rede funciona, é honesta. A gente teria condições de resolver câncer, cirurgia cardíaca vascular. Você passou agora, desculpa a indelicadeza, por um procedimento que angustia muito as pessoas que não têm convênio. Aonde eu vou fazer um cateterismo pelo SUS? Aonde eu vou operar as minhas varizes? Dá para a gente resolver, não todos os problemas, mas a gente começa, quem sabe, sensibilizando por um hospital regional de câncer na nossa região. Muito bem. É muito triste a gente não ter Triste, um né? centro de referência oncológica, né? Pensando numa Baixada Santista, você não ter um local especializado nisso é muito duro. Em relação, eu acho, à secretaria, eu não sei se o secretário, mas que ele precisa sim ser assessorado por alguém que saiba, Claro, né? Então, lógico. não só médico, mas alguém que saiba na área da saúde. Evidente. É que nem o CROSS, por exemplo. Às vezes você pega um pedido de vaga do CROSS, aí quando você lê como passou o caso, também a pessoa que vai ler administrativo, ela não tem noção de se está lendo, se está estável, né? Como que está, se realmente aquela vaga é mais urgente ou não. E isso faz fazer diferença na vida de alguém. Muito bem, doutora Silvia, doutor Benjamin, nós vamos para mais um rápido intervalo e voltaremos em seguida com a Opinião Litoral. Muito bem, estamos de volta com a Opinião Litoral e agora vamos para o último bloco, passa muito rápido. Eu digo que quando o programa tem conteúdo, passa muito rápido. Viu? E hoje nós estamos recebendo, nesta quarta-feira, dia 13 de novembro, nós estamos recebendo com muito prazer aqui nos estúdios da TV Cultura Litoral, a médica cirurgiã Silvia Picado e também o médico ginecologista Benjamin Rodrigues Lopes. O tema, evidentemente, é saúde. E agora nós vamos tratar de um tema também muito importante, que é a questão da alimentação na relação com a saúde. E é um VT sobre os alimentos ultraprocessados. Vamos ver. Setor de frutas, verduras e legumes, ovos, açougue e peixaria. Estes são os únicos lugares dentro de um supermercado com alimentos in natura. Todos os outros passam por processos dentro das indústrias. E quanto mais intervenções, menos saudáveis eles ficam. Os processados recebem ingredientes que aumentam a durabilidade, como sal, açúcar, óleo ou vinagre. Outra categoria é a dos ultraprocessados. Não existe na natureza, por exemplo, forma de fazer uma bolacha crocante assim. Para conseguir isso, a indústria usa uma lista de ingredientes impossível de ser reproduzida em casa. Com tanta química embutida, eles deixam de ser alimentos e viram produtos alimentícios. Ou seja, matam a fome, mas não nutrem o nosso organismo. Eles também viciam e fazem a indústria lucrar cada vez mais. Além disso, está provado por inúmeros estudos científicos que o consumo de ultraprocessados está ligado a uma maior incidência de casos de câncer. A mais recente pesquisa, feita na Inglaterra, mostra que incluir apenas 10% desses produtos na dieta já aumenta o risco de câncer de cabeça e pescoço em 23% e no esôfago em 24%. Para tentar reduzir o consumo e as consequências na saúde da população, a reforma tributária que está em discussão no Congresso
propõe que os ultraprocessados paguem mais impostos, a exemplo do que já acontece com o cigarro e as bebidas alcoólicas. Muito bem, aí está o VT, muito bom o VT, mostrando essa realidade, né, perigosíssima dos ultraprocessados que podem provocar câncer, principalmente de boca e garganta, doutora Silvia. É uma notícia muito triste, né? E infelizmente é uma realidade, e geralmente esses alimentos são baratos, né? Então a população mais simples é quem mais consome. Uma das coisas que eu acho que seria principal para essa mudança é você ter bons hábitos na primeira infância. Então, muitos estudos mostram que a criança não come nenhum tipo de açúcar até os 2 anos. Né? No começar, no primeiro ano de vida, diminui muito a chance, por exemplo, de diabetes e hipertensão no futuro. Né? E essa criança que está acostumada na primeira infância, ela tende a ter melhores hábitos, né, na vida adulta. E, então, você conscientizar, né, nessa infância, eu acho que é o principal para você construir um adulto com uma alimentação mais saudável. Né? Para o câncer de cabeça e pescoço, principalmente esses ultraprocessados, teve um estudo mais recente, estamos falando do câncer de boca, mas uma outra coisa que na alimentação que é perigosa são os alimentos muito quentes. Então, quem tem costume de tomar aquele café pelando, também esse efeito térmico também aumenta a chance desse tipo de tumor. Olha só. E agora, como fazer com as crianças? Porque a gente vê a criança comendo salgadinho o dia inteiro, esses ultraprocessados, hot dog, mortadela, enfim. Eu sei que assim, foi uma experiência na minha casa, né? Eu tenho uma de 3 e uma de 7. Você dá nuggets para os teus filhos? Quase Você nunca. compra batatinha congelada? Quase Fala nunca. a verdade, Silvia. Quase nunca. Eu não sou eu que cozinho, mas eu escolhi, acabei optando desde o começo da gente fazer uma dieta mais saudável. Tá até engraçado que elas vão em festinha, às vezes, tem aqueles salgadinhos, elas não têm costume de comer. Então, eles aceitam bem? Aceitam bem. A única coisa que é difícil é chocolate. O chocolate começa um ou outro, mas por isso que é importante a escola também proibir isso, né? De você levar biscoito recheado, né? Levar essas coisas, porque vão ser hábitos para levar a vida inteira. O resto da vida. Doutor Benjamin, Eu fiquei pensando. o senhor come nuggets, doutor? Eu confesso. Eu não como fritura. Mas assim, eu estava pensando assim, o que fazer, né, Chico? Eu acho que é pai e mãe mesmo. Como é que você monta a tua vida de família? Meu filho mais novo e meu enteado nunca tomaram refrigerante. E até virava muito engraçado, porque era um problema nas festas. Não tem outra coisa. Porque não tinha outra coisa. Eles só tomavam água ou suco, de preferência espremido na hora. Uma vez eu estava na Itália, e assim, aquele turista bobo, Fontana di Trevi, Coliseu, e eu comecei a olhar uma coisa, Chico, eles não têm supermercados em Roma. Aí eu peguei a guia, que era brasileira, e falei, mas como é que vocês vivem, né? Porque na minha imagem, o supermercado é assim, uma vez por mês, temos uma vida atribulada, é um único dia, a gente enche 2, 3 carrinhos, põe tudo, e põe tudo o quê? Aquilo que não estraga. O alimento pré-preparado, ultraprocessado, porque além de ser barato, ele tem uma expectativa de vida maior, 3 meses, 6 meses. A gente compra em quantidade, suco em caixa, leite em caixa, o nuggets. Ele falou assim, Benjamin, aqui na Itália, a gente de manhã vai na padaria e compra o pão. Quando volta do serviço, a gente compra a comida da noite na venda e faz a comida do dia. Eles não tinham geladeira, não tinham freezer, não tinham fila de supermercado. É outro conceito de viver. A gente, nos últimos 30 anos, a gente teve uma expansão de shopping centers e supermercados. A gente não consegue pensar hoje, mas não tem um Carrefour perto de casa, não tem um Extra. Não precisa ter. Hoje é a praga do oxo, né? Não precisa ter. Vá na venda, compra a batata, descasca, dá um pouquinho mais de trabalho. Eu brinco assim, eu gosto de descascar a batata, porque eu treino a cirurgia que eu tenho que fazer ela cortando. Pega a carne, faz o bife. Não compre ultraprocessado. É um conceito de mudança da tua vida que só depende de você. Eu acho também, assim, bem ligado à sua história familiar, né? Então, você tem um histórico familiar ruim, né? De hipertensão, de diabetes, de algum tipo de tumor, né? Eu dou um exemplo na minha casa, o meu pai infartou jovem. Então, na minha casa, desde criança, a gente nunca foi de comer fritura. Sempre foi de comer uma comida mais leve. Sim. Mas são hábitos desde pequeno, né? Então... É natural para você isso. Você consegue perpetuar mais fácil. Não que eu não goste, né? Um de outro, mas você consegue perpetuar o paladar, né? A gordura, ela tem aquele efeito também viciante, né? Que você come uma batata frita com fritura, você come uma da air fryer, é diferente. Né? Eu fiquei pensando agora, eu cometi o pecado, ontem eu fiz plantão na Santa Casa.
e ontem foi o dia da pizza, e assim, não é um pedaço, são 4 pedaços, né? Você exagera, e é realmente viciante, você fica com gosto, querendo mais, mais e mais. Impressionante, né? E seu pai está bem agora? Está bem, graças a Deus. Engenheiro Manuel Miguel Explicado, um abraço a ele, bem de saúde, engenheiro da prefeitura, aposentado, né? Aposentado. Deixa eu aproveitar então mandar um beijo para minha mãe, que tem 98 anos, senão eu apanho hoje quando chegar em casa. Mãe, Dona Maria, eu estou no programa hoje. Então, eu vou aproveitar também e mandar um beijo, posso? Vou mandar um beijo para minhas 2 avós, a minha avó Joaninha de 94 e a minha avó Diorama de 90, que vai fazer 91. Então, a minha ganhou, 98, a minha é difícil de bater. Para todas as mães e as vovós, enfim, também o nosso parabéns, nosso cumprimento, nosso beijo, porque realmente chegar a essa idade é uma maravilha, uma benção. E parabéns por tanto. E certamente não comeram ultraprocessado, né? Uma alimentação mais saudável, certamente. A minha espanhola da zona rural da Espanha, ela é engraçada porque ela pegou a gripe espanhola lá. Então agora quando teve a Covid, todos ficaram ruins. Eu fiquei o pior. Minha mãe passou batida, não teve nada. Quem passou por uma gripe espanhola que é isso? Tirou o Covid de letra, né, Benjamin? Aliás, Covid continua por aí, hein? E tem gente que até hoje não toma vacina, se recusa a tomar vacina do Covid. E a Covid, assim, está saindo do nosso imaginário. Eu, inclusive, como médico, eu atendo muita gente. Tem dias que eu atendo 100, 150 pessoas. Puxa. Então, eu coloquei um hábito meu, que até já peço desculpa, assim, eu não dou mais a mão para os pacientes. Porque eu tenho 100 pessoas, eu lavo a mão, a maior parte das vezes não dá para atender. Então, assim, são pequenos hábitos que a gente tem que mudar. Você está resfriado? Gente, põe uma máscara, proteja o próximo, se cuide. Você andou em lugar público, lave a mão, água e sabão, a gente falou o tempo todo, te faz bem. E toma vacina. O Covid não é erradicado, ele ainda está circulando, está muito mais leve, mas nós tivemos recentemente uma epidemia de tosse muito forte na população, que dá 3 semanas de cama, e as pessoas não se protegem. E essa epidemia de tosse se deve a que exatamente? Então, grande parte é o vírus da Covid. Ao vírus da que Covid. ainda continua circulando. Ele não está te levando para a UTI, mas ainda te dá sérias consequências. E o que fazer nesse caso? Xarope? Sintomáticos. Indicação sintomática, né? Específico, né? Então, xarope, indicação para dor, antigripais mesmo. Antigripais, né? Crises alérgicas. Pois é. A gente observa isso muito quando vai, eventualmente, levar um filho pequeno ou mesmo um neto numa unidade qualquer de saúde, estão sempre lotadas, abarrotadas de gente. Quer dizer, principalmente das infecções oportunistas virais, mudança de estação. E nós estamos vivendo um momento assim, nós temos as 4 estações no mesmo dia. Ontem de manhã eu saí com calor, de noite eu estava com frio, choveu, agora eu estou com calor de novo. Então isso pega muito as crianças. Nós estamos entrando agora no período do verão em que, olha, prepare-se, nós vamos ter epidemia de dengue no verão novamente. O mosquito prolifera, limpem as suas calhas d'água, troquem as águas dos vasos. Provavelmente nós já teremos um pouco mais de vacina, vai ajudar, mas é 6 meses antes para a vacina fazer efeito. Cadê novamente a campanha na rua? É verdade. Campanhas institucionais é o que a gente sempre cobra das autoridades públicas de saúde, sobretudo do governo federal. Campanhas de conscientização. Não faz muito tempo eu tive a oportunidade de entrevistar o infectologista médico Gonzalo Vecina Neto, que foi presidente da Anvisa, Agência Nacional, mestre. E ele sempre defendeu isso. Ele disse assim, se não fizer campanha, isso que o doutor Benjamin, a doutora Silvia disseram, ele repete a miúde. É um fato. Informação. E cobra, como a autoridade que tem, como a autoridade do setor médico, de saúde, campanhas institucionais por parte do governo federal, sobretudo. Tem que gastar dinheiro, sim, com isso. É a única maneira. Aproveitando que o nosso programa é muito bem ouvido, assim, Santos tem alguns problemas fáceis de erradicar, mas que não erradica. Nós somos campeões mundiais de tuberculose. Nós temos um índice de mortalidade materna e infantil acima do aceitável. Nós temos dengue, nós temos a Covid circulando e nós temos a sífilis congênita. Acho que a mudança de governo, mudança de secretário, vamos olhar, vamos resolver esses problemas que vai dar uma melhoria na qualidade de vida da nossa população. Sem dúvida. Doutor Benjamin, temos muito mais a conversar, o senhor sabe, a pauta é extensíssima, mas temos limitações de tempo. Muito obrigado pela sua participação.
Eu que agradeço, foi um prazer enorme estar do seu lado. Eu vou dizer assim, eu sou fã do Chico, já assisti muitas vezes na televisão, queria conhecê-lo pessoalmente, e foi um prazer enorme estar do lado da Silvia Picado, uma grande colega da minha faculdade e da Prefeitura de Santos. Doutora Silvia, muito obrigado pela sua presença. Muito obrigada, foi um prazer estar aqui com vocês. Realmente passou super rápido, né? A gente começou a conversar, que dava um papo para mais uma meia hora de programa. É verdade. Muito obrigado a ambos os nossos convidados, doutora Silvia Picado, doutor Benjamin Rodrigues Lopes, pela presença e pelas informações, sobretudo. Eu queria agradecer muito a você, amigo telespectador, pela audiência qualificada. Nós estaremos de volta amanhã em mais uma edição. Muito obrigado e até lá.